Olá galera do Varal Celeste, o vídeo de hoje é para falar da vitória, da classificação e um pouquinho aí sobre o grupo do Cruzeiro nessa Libertadores de 2026. O Cruzeiro venceu o Barcelona de Guayaquil, ficou em segundo lugar no seu grupo e avançou às oitavas de final da competição. Vamos lá? Antes de começar qualquer análise sobre o jogo, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações, compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Para confirmar essa vitória, essa classificação e a ida às oitavas de final, uma partida aí vencida por 4-0, o Cruzeiro mandou a campo o seguinte time: Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Romero, Matheus Henrique, Christian e Matheus Pereira. Lá na frente, Sinisterra e Caio Jorge. A entrada decorrer do jogo: Vijalba, Lucas Silva, Arroio, Neiser Villarreal e Bruno Rodrigues. Os gols do jogo foram marcados por 2 gols do Matheus Pereira, o primeiro e o quarto. O segundo gol foi do Christian e o terceiro foi do Sinisterra. Bom pessoal, eu vou ser bem sincero que eu tô bem felizinho, né? E mais aliviado, porque eu tava com medo desse time ser eliminado na fase de grupos, principalmente depois daquela derrota para a Católica, né? Mas o Cruzeiro conseguiu, depois daquilo, passar pelos problemas e restabelecer no grupo e classificar, né? Então, muito bom, né? Nós tivemos aí um time aquele time meio tradicional do Cruzeiro e tal, né? Aquelas peças que nós já sabemos mais ou menos de cor. E a entrada do Matheus Henrique aí que me deu uma surpreendida. Eu achei que ele ia vir com o Lucas Silva pro jogo. Mas vamos lá, primeiro os gols, né? O primeiro gol é idêntico ao gol contra o próprio Barcelona de Guayaquil, só que lá no Equador, né? O Fagner cruza, o Pereira ataca o espaço dentro da área, cabeceia, só o suficiente para tirar do goleiro e inaugurar o marcador. É o segundo gol do Cruzeiro, já vem de uma jogada, se eu não me engano era um escanteio, né? Sobra o rebote, o Romero aciona o Pereira dá assistência de cabeça, né? Um passe de cabeça e o Christian faz um belíssimo gol, um belo chute, né? Bela finalização aí do Christian. O terceiro gol sai numa tão esperada arrancada do Caio Jorge. Quanto tempo nós não vimos uma arrancada com aquela qualidade de passe e ou finalização, né? No caso, dessa vez foi só o passe. Quanto tempo a gente não viu uma arrancada daquela, né? Tinha muito tempo. E aí, bola no Sinisterra e o Sinisterra faz o terceiro gol. E mais pro finalzinho da partida ali, numa das oportunidades de arrancada do Cruzeiro, assim, o Vijalba antecipa, já faz uma bela antecipação, uma bela arrancada e um belo cruzamento. Nisso Pereira posiciona o corpo e faz um belíssimo gol, né? É o gol da noite, assim, um belo voleio, né? E guarda o quarto gol, cerrando a goleada. Que, olha, eu vou te falar, poderia ter sido muito mais. Poderia ter sido facilmente um 7. Né? O Sinisterra perdeu o gol no primeiro tempo. O Caio Jorge teve oportunidade que poderia ter sido gol. O Kaique poderia ter tocado uma bola e não tocou, demorou, enrolou com a bola. Teve gol anulado. Né? O segundo gol que sai, né, no primeiro tempo, se eu não me engano, é um gol com assistência do Sinisterra e gol do Caio Jorge. O segundo gol, esse seria o segundo gol, ele foi anulado por impedimento e estava de fato. Teve um lance que o Fagner chegou para cruzar a bola, poderia ter cruzado um pouquinho mais fraco e o Caio Jorge chegar empurrando, poderia ter sido mais um gol. Olha a quantidade de chance. Teve chute do Bruno Rodrigues de fora da área. Olha a quantidade de chance que o Cruzeiro teve. Se você for procurar, tem muito mais. O Cruzeiro teve pelo menos 10 grandes chances criadas. Então, assim, poderia, foi 4, mas poderia, se fosse 5, 6, 7, seria exagero nenhum.
Seria exagero nenhum. Claro que, assim, mostra que precisa aprimorar a finalização. Tem coisas a serem melhoradas também no sistema defensivo. Depois do primeiro gol no primeiro tempo, o Cruzeiro deu uma brecha ao Barcelona, né? Teve até uma finalização muito perigosa. Só que eu não vou ficar aqui, gente. Ah, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, tem que ser não sei o que. Eu vou citar isso aqui e não vou aprofundar em cima disso não. Gente, é um jogo que é 4-0. Eu não tenho nada para falar disso, assim, a não ser coisa positiva. Falando situações negativas, né? Eu não tenho nada para falar disso, de negativo. Só positivo, sabe? É o Cruzeiro que a gente queria tanto ver. Né? O Cruzeiro pegando adversários um pouco mais fracos, colocando eles contra a parede e, assim, passando por cima, passando o carro, sabe? É o que a gente tanto sonhou ver, sabe? E nesse momento eu não vou ficar pontuando coisa negativa não. Eu vou ter só, vou aproveitar, porque assim, domingo tem jogo e tal, mas eu vou aproveitar essa atuação, vou desfrutar dela e assim, não vou ficar rodando em cima de coisa não. Na boa mesmo, sabe? Eu até tinha falado na live do diário de pré-jogo que o time era digno de desconfiança, porque em determinados momentos o Cruzeiro ele não passou a confiança necessária, ele não resolveu seus assuntos e ele não complicou seus adversários. Mas dessa vez não, né? Entrou com seriedade, com 5 minutos de jogo estava 1-0, né? Poderia ter terminado o primeiro tempo até com mais, poderia ter terminado o primeiro tempo com 2-3 com tranquilidade, virar com tranquilidade. Mas assim, em momento nenhum o time virou aquela afobação e tal, não. Controlou, fez os dois próximos gols, né? Que é o gol do Christian e o gol do Sinisterra, o segundo e o terceiro. Depois fez o quarto gol, sabe? Soube aproveitar que às vezes pô, o Barcelona em determinado momento abriu em cima e tudo mais, tentou buscar alguma coisa, tentou jogar. Porque não ia adiantar também o Barcelona ficar só sentado lá atrás. Tava eliminado? Tava, mas né? Pro treinador deles não ia adiantar ficar sentado lá atrás esperando o jogo acabar. Né? Tentou fazer alguma coisa. Nisso que tentou, tomou 2 contra-ataques aí, mais 2, né? E tomou o gol, e tomou os gols, né? Então, assim, em determinado momento ele até colocou o zagueiro para ver se preservava, porque ver se não tomava mais. E ainda assim teve chance de tomar mais. O goleiro fez uma defesa no chute do Pereira, um chute fora da área, que eu achei uma maldade, inclusive. Porque o gol poderia ter entrado também, né? Então, assim, olha para você ver a quantidade de chances que o Cruzeiro criou. Olha a quantidade de lances que eu já citei aqui. Então, assim, eu acho que é irretocável. É uma atuação irretocável. É uma ida para as oitavas de final de forma irretocável, assim, né? O grupo do Cruzeiro era o único que não estava fechado, não tinha nada fechado, né? Porque, por mais que a Católica tinha 10 pontos, ela ainda não estava classificada. Tinha o Cruzeiro e tinha o Boca ainda para disputar nessa essa classificação. A Católica conseguiu vencer o Boca Juniors, consequentemente ela é a primeira do grupo, ficou com 13 pontos. Nós ficamos em segundo com 11. Né? Era um time que talvez nós colocávamos aí a Católica como, sei lá, o menos favorito a classificar nesse grupo e conseguiu classificar assim, primeiro e ganhando do Cruzeiro aqui, ganhando do Boca lá, ganhando do Barcelona de Guayaquil lá no Equador, ganhou os 3 jogos fora. Empatou 2 em casa, se eu não estou muito enganado, né? E perdeu um. Né? Tem esse detalhe, né? Tem essa situação. Não empatou 2 em casa, não. Estou enganado. Empatou um em casa, que foi contra a gente. Empatou, perdeu um pro Boca Juniors e ganhou do Barcelona de Guayaquil. Ou seja, nessa caminhada eles perderam 5 pontos. Né? Mas 5 pontos em casa. Fora de casa eles não perderam pontos. E eles não perderam pontos mesmo. Não perderam jogos, não perderam pontos. Porque às vezes não perdeu o jogo, mas sei lá, empatou 1, ganhou 2, empatou 2, ganhou 1 e tal. Não foi o caso. Esse caso de empatar 2 e ganhar 1 foi o caso do Cruzeiro. Cruzeiro ganha no Equador, na estreia, empata no Chile e empata na Argentina. A Católica não. A Católica ela ganha seus 3 jogos fora de casa.
Então, assim, talvez aquilo que nós colocávamos como talvez o patinho feio, o underdog do grupo e tal, a Católica foi lá e provou que não tinha nada disso. Conseguiu as suas vitórias, os seus resultados e classificou aí como primeiro. A Católica vai para o pote 1 e o Cruzeiro foi para o pote 2. O sorteio ocorre nessa sexta-feira, já ocorreu, né? Quando esse vídeo sair, o sorteio já vai ter rolado. Nós já vamos ter conhecido o nosso adversário. Lembrando que o Cruzeiro nessa brincadeira aí, infelizmente decide fora, né? Que não conseguiu ser o primeiro do seu grupo. Mas assim, satisfeito do que eu vi nesse jogo, muito satisfeito mesmo. Né? Uma senhora de uma goleada, é um senhor de um jogo, é uma senhora de uma atuação com tudo aquilo que a gente pedia do Cruzeiro. Né? Então é muito importante e muito bom, muito bom. É desfrutar, gente. O Cruzeiro mantém sua marca de nunca ter caído na fase de grupos, né, da Copa Libertadores. E isso também é muito importante. Né? Mais uma classificação aí, que o Cruzeiro se estruture da melhor forma possível, que o Cruzeiro consiga se reforçar da melhor forma possível, trabalhar da melhor forma possível para disputar, né, para ter condição de disputar o título dessas competições, tanto Libertadores quanto Copa do Brasil. Brasileiro, eu acho que ficou um pouquinho para trás essa questão de título, porque, né, o começo não foi dos melhores, não é mesmo? Mas eu acho que temos aí um resultado para ficarmos bem satisfeito mesmo, e bem felizinho, beleza? Bom, pessoal, no mais, tudo que eu tinha para falar eu falei. Cruzeiro goleou o Barcelona de Guayaquil, classificou para as oitavas de final e nesse momento do que já saiu o vídeo, nós já sabemos o adversário aí que o Cruzeiro vai enfrentar, beleza? Então, certamente vai aparecer aqui, nesse momento que eu acabei de falar, ou no momento anterior, né? Porque eu vou deixar para editar o vídeo depois do sorteio. Então aí nós já saberemos qual foi o adversário, beleza? Então, no mais, tudo que eu tinha para falar eu falei. Eu agradeço a você que veio comigo até aqui. Peço que deixe o seu like, caso ainda não tenha deixado. Se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores. Desfrutar dessa vitória aí e dessa atuação, que era aquilo que a gente tanto pedia do Cruzeiro Esporte Clube. Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Espero que vocês fiquem bem e até o próximo vídeo. Valeu!